Veja só, como que a gente deve estudar a filosofia? Primeiro, o ideal seria ter uma noção da filosofia. Filosofia é um tipo de elaboração intelectual que procura explicar a realidade a partir dos seus fundamentos e explicar a realidade de maneira completa, de maneira plena, de maneira extremamente abrangente, o mais compreensível possível. Então, é basicamente isso que os filósofos fazem. Ao menos os grandes filósofos procuram elaborar concepções da realidade com uma certa fundamentação racional que permita ter uma visão integral da realidade, uma visão totalizante da realidade. Bom, aí surge um problema. Se a gente parte dessa ideia da filosofia, a questão é como que você estuda isso nos filósofos ou na história da filosofia. Como é praticamente impossível que qualquer ser humano possa conhecer toda a história da filosofia, ao menos em profundidade, eu creio que o caminho mais acertado é fazer estudos daqueles grandes autores, dos autores reconhecidamente que produziram obras significativas e que se tornaram referência e são ainda e continuam sendo influentes na história da filosofia. Os autores sem os quais a gente não entende muita coisa da própria filosofia. Bom, então, como é que se estuda? Eu fiz, para mim, para meu uso pessoal, um projeto de estudo. Isso há muito tempo. Então, é um projeto de estudo e começa assim. Uma das minhas primeiras preocupações há muito tempo foi fazer um catálogo de quais seriam os grandes filósofos da humanidade, aqueles que todos nós deveríamos conhecer, ou que as pessoas deveriam procurar conhecer, tanto quanto fosse possível. Procurar conhecer da maneira mais profunda que fosse possível para cada um. Isso, naturalmente, é variável de cultura para cultura e de época para época. Quando eu comecei a estudar filosofia, havia uma limitação muito grande de natureza bibliográfica e de acesso a bibliotecas, a livros especializados. E, no meu caso específico, tive que ir improvisando algumas coisas por ausência de materiais para se estudar a filosofia. Então, a primeira coisa que eu procurei fazer estudando alguns livros de história da filosofia, lendo alguns livros de história da filosofia, foi um catálogo dos grandes filósofos. E eu acabei criando uma lista daqueles filósofos que eu disse, numa determinada altura da vida, que eu ia procurar conhecer esses autores tanto quanto me fosse possível, dadas as minhas circunstâncias. Então, tudo que fosse possível adquirir do filósofo, estudo sobre ele, leitura sobre ele, eu tentaria fazer. E acabei fazendo isso ao longo de muitos anos. Bom, quando você pega um filósofo, eu acho que existem algumas coisas que a gente deve saber, e algumas coisas técnicas. A primeira, e talvez a fundamental, é conseguir situá-lo historicamente. Então, saber em que época que ele nasceu, que ele viveu, procurar conhecer a vida dele, detalhes sobre a vida. De autores mais modernos, a gente tem biógrafos que compuseram boas biografias sobre grandes filósofos. E o ideal seria ter acesso a essas biografias para conhecer detalhes sobre a vida, o comportamento, a existência, fatos relevantes na existência dos filósofos.
Mas, para os filósofos mais antigos, em que nós não temos biografias, melhor, que compreendam as suas vidas, mas temos apenas pequenas sínteses biográficas, pequenos apanhados e, às vezes, referências biográficas oriundas de diversas fontes que torne possível reconstituir a vida do filósofo. Isso acontece fundamentalmente até o início da Idade Média, né? Porque os filósofos passaram, alguns filósofos, né, por exemplo, na primeira etapa da Idade Média, o Santo Agostinho tem uma autobiografia, que é a primeira autobiografia que nós conhecemos na história. Né? Nunca alguém tinha escrito uma autobiografia. Né? Um autor tinha escrito uma autobiografia. Então, a partir do Santo Agostinho e de outros autores, então nós temos mais fontes para saber detalhes a respeito da vida do filósofo. Então, um ingrediente fundamental na leitura e no estudo de um filósofo é você ter acesso às boas biografias. Ler as principais biografias ou aquelas reconhecidamente que tem alguma pertinência, alguma relevância no conhecimento do filósofo. Então, e para cada filósofo você tem uma circunstância específica, que é própria dele, com fontes as mais diversas para que você possa conhecer algo a respeito da vida dele. Bom, mas isso não é tudo, isso é apenas o começo. Então, é preciso tentar colocar o filósofo na sua época, conhecer a vida dele, mas também procurar conhecer o seu ambiente histórico, ou seja, ter uma certa noção do momento histórico em que ele viveu. O que estava acontecendo do ponto de vista histórico no seu ambiente, que o antecedeu ou que vigorou no período em que ele estava vivo, estava compondo as suas obras, escrevendo os seus textos. Então, são dois parâmetros extremamente importantes, né? Conhecer a vida e as fontes para ter informações corretas e adequadas sobre a vida do filósofo e procurar aí estudar a própria história da circunstância em que ele viveu. Então, se é um filósofo grego, a circunstância histórica da época grega em que ele estava escrevendo e compondo as suas obras. Isso é algo extremamente importante e relevante para se estudar um filósofo. Bom, uma outra coisa é você procurar um catálogo das suas obras completas. Ao menos saber todos os textos, todos os livros que um filósofo tenha escrito. Ou seja, tanto quanto possível, né, ter uma ordenação didática de todos os textos que ele escreveu. Então, um catálogo das obras completas de cada filósofo. Veja só, as obras completas dos filósofos, os melhores catálogos, são aqueles que fazem referência às edições críticas. Então, quando você vai estudar um filósofo, o ideal é que você parta da fonte primária, que é os livros que ele mesmo escreveu. E, no caso das obras completas, se for possível, adquirir essas obras. Ou seja, as principais edições críticas da obra de um filósofo. Isso nem sempre é uma coisa muito fácil, porque as edições críticas, quando elas surgem, envolve o trabalho de muitas pessoas, de grupos, de estudiosos, e elas são feitas em determinadas épocas. E às vezes, dependendo da data, dificilmente você consegue ter acesso a essas edições críticas no sentido de poder adquiri-las, de poder reuni-las num espaço, num lugar,
que seja acessível para você, né? Montando, naturalmente, uma biblioteca pessoal. Então, esse é um outro elemento extremamente importante. Toda edição crítica é feita com base na língua original do filósofo. Então, edições críticas das obras do Platão, por exemplo, do Aristóteles, do Descartes, do Kant, do Hegel. Então, você tem, né, grandes edições com muita informação, muitos dados a respeito dessas obras, né? Só que você só obtém isso a partir das edições críticas. Veja, obviamente que para você poder ler, né, se a gente computar, né, você teve filósofos gregos, filósofos latinos, filósofos franceses, filósofos ingleses, filósofos alemães. Só por isso, né, só nesse rol, né, nós já temos aí 5 línguas diferentes. E ninguém aprende 5 línguas de uma hora para outra, que né, assim, há uma grandes possibilidades de diversidade do processo de aprofundamento no conhecimento de uma língua. Mas, no caso da filosofia, seria ideal que todo estudioso de filosofia, estudante de filosofia, já tivesse isso em mente. Ou seja, procurar conhecer uma língua para ler determinados autores ou se aproximar, né, com um conhecimento mais pertinente a partir do conhecimento da língua do autor, né, que se transformar em objeto de leitura ou de reflexão. Veja, aí você tem um outro elemento, que é a necessidade de, para estudar filosofia, ou fazê-lo tanto quanto possível da maneira mais rigorosa e profunda, que estudar essas línguas. No mínimo essas 5 línguas a que eu me referi. Então o grego, o latim, o inglês, o francês, o alemão, são línguas que todos deveriam, tanto quanto possível, ter acesso a elas ou estudá-las dentro das possibilidades para, numa ocasião ou noutra, poder ter mais segurança e mais domínio, né, de acesso às obras do filósofo ou às suas obras completas, né, de edições críticas. Veja, um outro aspecto, né, que é relevante, que é o seguinte: obviamente que isso é um processo, né? O estudo das línguas, a aquisição das obras, o conhecimento de quais são as obras, as edições críticas. Existe o processo propriamente de leitura, que deve ser começado tanto quanto possível, quanto antes. E aí a leitura do filósofo implica, em muitos casos, se você ainda não domina a língua, ou se ainda está em processo, que você se baseia em traduções. Quer dizer, talvez é o começo natural de todos os indivíduos que vão estudar filosofia, que estude, que leia determinados filósofos a partir de traduções. E aí tem um outro detalhe importante. O ideal é se escolher ou se conhecer aquelas que são as traduções mais respeitáveis, né? As traduções mais consideradas, principalmente do ponto de vista acadêmico. A academia deve ser o referencial. Então, existem muitas traduções acadêmicas extremamente interessantes a respeito de várias obras, de vários filósofos, e existem traduções não acadêmicas ou traduções de traduções. O ideal seria evitar, né, as traduções menos consideradas, menos respeitáveis, de você ter acesso ao texto que tenha passado pelo crivo de estudiosos, de pesquisadores sérios daquele assunto. Então, as boas traduções é algo que também deve ser conhecido. Isso em relação a
qualquer um dos grandes filósofos, ou em relação a todos os grandes filósofos. E nós topamos, naturalmente, com alguns inconvenientes. Nós não temos, em língua portuguesa, a tradução das obras completas de todos os filósofos, ou dos grandes filósofos. Temos traduções, às vezes, parciais, né, na grande maioria dos casos, de algumas das obras fundamentais, né, dos filósofos, e é por aí que se deve começar. Então, conhecer quais são aquelas edições, aquelas traduções mais respeitáveis, né, por motivos os mais diversos, e procurar adquiri-las, de você ir adquirindo, à medida das suas possibilidades, das suas circunstâncias, as boas traduções, para, eventualmente, realizar a leitura dos filósofos, né, dos grandes filósofos. E aí tem um outro detalhe. Tem a leitura, né, a leitura em si, né, o exercício da leitura, que dependendo do filósofo, né, é precedido, geralmente, por grandes necessidades. Você precisa se subsidiar de várias informações para conseguir decifrar, entender, compreender determinado pensamento, né, ou determinadas ideias. Então, há um processo de preparação, de preparativo para isso, né? O ideal é que você mergulhe, obviamente, diretamente no texto do filósofo. Mas, na maioria dos casos, dependendo naturalmente do filósofo, isso é mais difícil, né, em razão daqueles pré-requisitos que são necessários que você conheça, que você saiba, para poder entendê-lo, né, com maior pertinência. Por isso, veja só, uma coisa que ajuda muito neste processo é se procurar estudar também, ou adquirir, os grandes estudos, ou os estudos sistemáticos dos grandes filósofos. Existem pesquisadores que se dedicam exclusivamente à leitura de um determinado filósofo e acabam escrevendo introduções ou exposições a respeito do conteúdo, do pensamento e da obra de alguns dos grandes filósofos. Esses livros são extremamente importantes. Então, tem introduções, às vezes, pesquisas específicas, que são extremamente elucidadoras e podem funcionar como um mecanismo de auxiliar para a compreensão do filósofo. Então, veja, além das obras do próprio autor, uma coisa que pode auxiliar no acesso ao conteúdo das obras seriam os livros ou os textos introdutórios. Um tipo de texto introdutório que percebi que era muito interessante são geralmente os verbetes de enciclopédias. Então, quando você pega o verbete de alguma enciclopédia que trata do autor, porque o enciclopedista, né, o indivíduo que faz um verbete de enciclopédia, ele procura organizar um certo conjunto de informações para a apresentação de um autor. Então, uma das coisas interessantes seria começar acessando esses verbetes enciclopédicos mesmo, né, como um primeiro contato para que você, dentro das possibilidades também, vá lendo as introduções mais alentadas, né, maiores, mais profundas a respeito dos grandes filósofos. Veja, um outro elemento interessante do estudo da filosofia são as pesquisas. Existem especialistas em muitos autores, e você saber quem são os grandes especialistas, quais são as grandes interpretações, ou aquelas que são mais acatadas academicamente, é uma necessidade para você poder fazer estudos e se aprofundar no conhecimento de um determinado filósofo, de um determinado autor. Veja, obviamente, alguns filósofos
são estudados no mundo inteiro. Então você tem bons estudos, bons artigos escritos por pessoas de diversos lugares do planeta, ou de diversas culturas. Então você tem artigos em inglês, em francês, em alemão, em italiano, em espanhol, né, que são artigos significativos, né, a respeito da obra ou de alguns aspectos do pensamento de um autor. Então também, né, colecionar esses artigos, conhecer. Hoje, com a internet, isso já é possível. Muitas revistas disponibilizam, né, quase todo o seu acervo de artigos para que você possa ter acesso. Então, esse é um outro elemento, um outro ingrediente extremamente significativo para se fazer aí o estudo, né, do pensamento de um autor, né, de um filósofo. Então, você tem, né, veja só, né, aí um leque bastante amplo de necessidades a serem cumpridas para fazer um estudo em profundidade. E tudo isso tem que ser feito como uma espécie de projeto, porque primeiro porque nós não temos acesso imediato a todo esse material, porque é preciso que você os conheça antecipadamente. E daí a importância de uma orientação nesse tipo de estudo. Alguém que indique, alguém que referende, alguém que auxilie, principalmente na leitura e na compreensão.